E essa aspiração de água, isso é o afogamento. Obviamente, e é por isso que eu estou trazendo essa situação muito simples, ela acontece diariamente nas aulas de natação. Isso é uma coisa comum e sem muita consequência, além de uma pequena tosse, um pouco de medo, às vezes sim, às vezes não, mas uma pequena tosse, descansa e está pronto para outra. Isso acontece quase todos os dias das aulas de natação, não tenho dúvida disso. Acontece com a gente que vai nadar ou vai surfar ou vai fazer algum esporte aquático e a gente de repente aspira um pouquinho da água. O importante é a gente entender que quando a gente aspira um pouquinho da água, nós temos ferramentas para sair daquela situação. Né? Como a criança, ela conseguiu sair daquela situação. Como a gente acaba conseguindo sair de situações muito simples. Por exemplo, estou nadando e uma braçada e outra, alguém bate água e eu aspiro aquela água. Isso é um afogamento. Mas é um afogamento leve, muito leve, como a gente vai ver. E isso a gente consegue uma resolução ótima quanto melhor as ferramentas que a gente tem. E a natação é parte dessas ferramentas que a gente possui para reduzir ou para evitar o afogamento. Mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de dizer ou de achar que você não quer se afogar, vá nadar, né? Ou aprenda a nadar. Essa não é uma grande ferramenta para quem não quer se afogar, e sim para quem quer praticar esportes aquáticos ou atividades aquáticas, aí sim. Aí essa pessoa precisa saber pelo menos os fundamentos, né? Para não se afogar ou para, quando se afogar como essa criança, ter ferramentas para sair daquela situação. Nosso planeta Terra, ele tem 75% de água. Cada vez mais os afogamentos vão se tornar mais frequentes, eles vêm aumentando ao longo dos anos. A gente inventa esportes novos, a gente inventa prospecções de minerais novas, aventuras novas. Então, a nossa relação com a água do ser humano é muito íntima e isso aumenta o número de casos de afogamento. O Brasil é um país que tem o maior número de salvamentos aquáticos em todo o mundo, mas não é o país que tem o maior número de mortes por afogamento. É um dos que tem mais, ou seja, um dos que tem o maior número de mortes, mas não o que tem o maior. Nós temos um grande litoral, onde ocorre a maior parte dos salvamentos. Mas é, na realidade, no interior do Brasil, nas piscinas, lagos, represas, que ocorrem a maioria das mortes por afogamento, e não em nosso litoral. Porque no litoral existem os guarda-vidas que estão sempre fazendo a supervisão das pessoas que estão aproveitando. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Ou seja, no dia de hoje, um dos dias do congresso, do encontro, 15 pessoas, 15 brasileiros irão morrer afogados. É um número impressionante. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Significa que de 1 a 24 anos o afogamento acontece como uma das maiores causas de morte no nosso país. Ou seja, nossas crianças morrem principalmente e precocemente por afogamento. E a gente vai ver ao longo desse bate-papo o quanto que a gente pode fazer, o quanto a gente pode influenciar e reduzir esses números. Claro que no afogamento a gente tem que entender, é muito importante, quando a gente pensa em afogamento parece que é tudo igual. Não é igual. Existem afogamentos com características um pouco diferentes, que atingem idades um pouco diferentes e sexo também. Quando você pensa na relação de sexo, em relação à morte por afogamento, a gente sabe que o homem morre 6 vezes mais do que a mulher. Na faixa de 25 a 29, o homem morre 21 vezes mais do que a mulher. Significa que nessa faixa, principalmente, a masculinidade tóxica
prejudica e precipita, né, precipita o afogamento e com ela a morte. As faixas etárias elas são atingidas um pouco diferente. A gente pode ver aqui, até 1 ano é raro o afogamento. Acontece às vezes na banheira, na hora de dar banho, mas fora isso é muito raro. O que acontece muito frequentemente é na faixa de 1 a 4 anos de idade. Nessa faixa, os afogamentos ocorrem principalmente dentro de casa e ao redor ali de casa. Acontecem principalmente em vasilhames, em caixa d'água aberta, caixa de cisterna aberta, banheiro, banheira, máquina de lavar louça, balde, tina de água, bacia de água. Quer dizer, qualquer quantidade de água que esteja ali dentro de casa, dentro do lar, ou muito próximo ao redor do lar. A partir dessa idade, 4, 5 anos, já começa, o afogamento acontece muito mais em piscinas ou em áreas abertas também próximo ao lar, onde as crianças vão se aventurar um pouco mais além de dentro de casa e acaba que aquilo ali, por não oferecer proteção para elas, acabam caindo dentro d'água e sem ferramentas para sair, acabam morrendo. Nos adolescentes e adultos jovens, os afogamentos ocorrem principalmente em rios, lagos e represas. A praia é onde dá o maior número de salvamentos, mas onde acontece o maior número de mortes é realmente em rios, lagos e represas em água doce. Esse é o mapa do Brasil do afogamento. Onde é que acontece mais a morte por afogamento? Na região norte, principalmente, na região nordeste e centro-oeste. Essa região, que tem muito mais rios, lagos e represas, e muito mais pessoas com menos educação na área aquática do que na área do litoral, que é mais comum a educação da competência aquática ser maior. Então, nosso problema não está exatamente nas praias, mas sim em água doce. Como a gente viu, os rios, lagos e represas representam quase 70% das mortes por afogamento. Na praia, apenas 15% ocorre com morte. E você vê, quando você pensa em piscina, em torno de 3% ocorrem em piscina. Das mortes, daquele total, 3% ocorrem em piscinas, sejam elas residenciais, clubes, academias ou escolas. Mas 53% das mortes que ocorrem em piscinas ocorrem na faixa etária de 1 a 9 anos de idade. Ou seja, a cada 3 dias a gente tem uma criança morta em piscina ou ali naquela região de casa por alguém não ter cuidado da criança. O afogamento em criança é sempre a falta, sempre ocorre a falta de supervisão de um adulto, que deveria ter sido responsável, deveria ter visualizado o risco e não conseguiu enxergar esse risco. Em realidade, o afogamento é um balanço entre a sua avaliação do risco, ou seja, o risco ambiental. Aquele piscina a gente sabe que tem um risco baixo, uma cachoeira tem um risco moderado, uma praia tem um risco alto, um rio com corredeira tem um risco alto. Então, é você olhar para aquele ambiente aquático e entender o risco. E o seu comportamento de risco, ou seja, eu olhei aquele risco e não enxerguei, vou entrar e vou me afogar. Ou eu enxerguei o risco, mas acho que posso mais, acho que sou capaz de nadar contra a correnteza. Então, é sempre um balanço entre esses dois fatores. Ou eu subestimei o risco, ou eu superestimei minha competência aquática. O que é competência aquática? Nada mais é do que a capacidade de natação, mas o teu conhecimento do ambiente aquático onde você está. Você pega um nadador sensacional de piscina e coloca ele em praia, ele pode se afogar. Ele pode levar mais tempo para se cansar, mas pode se afogar, porque ele não conhece os riscos ali. Então, a competência aquática inclui a qualidade de natação e também a avaliação de risco, a sua autoavaliação do seu limite também.
2,5 milhões de piscinas no Brasil, uma estimativa. Dessas, 50% são residenciais, 51% coletivas. O afogamento em piscinas, quando a gente fala em piscina, a gente pensa sempre numa área de lazer, tranquila, sem risco, sem nada, né? Mas a gente sabe, por trabalhos e estudos, que o risco de você se afogar e morrer perto de um espelho d'água é 200 vezes maior do que você conduzindo um veículo numa autoestrada. Tá? Isso significa que o risco ali é muito grande. Você caiu numa piscina e não sabe nadar, e ela tem profundidade, você não consegue ficar em pé, o afogamento é muito provável. E o custo é muito alto do afogamento, né? Nós temos aí um custo médio de R$210 mil por cada óbito. Isso significa um gasto de 1,4 bilhões de reais todos os anos. Ou seja, a gente está gastando dinheiro à toa. Parte desse dinheiro deveria ser investido em prevenção, deveria ser investido em aulas de natação, em preparar não só aulas de natação, mas naquele ambiente aquático onde você ensina a natação, ensina o risco, ensina como enfrentar o risco. É todo um complexo de ações que parte desse dinheiro deveria estar sendo investido e melhor investido. Claro que nós não temos só notícias ruins, nós temos uma boa notícia que é, ano a ano, o número de óbitos por 100 mil habitantes vem reduzindo no Brasil. Significa que nós estamos no caminho certo. A prevenção é o caminho para reduzir os casos de afogamento no Brasil e no mundo. E a gente, embora esse número todo seja assustador, a gente consegue ver apenas uma parte desse problema. Isso é uma linha do tempo do afogamento, né? Não se assustem com tantas imagens, mas é só para mostrar que o que a gente está medindo de afogamento no Brasil e no mundo é apenas essa parte aqui. O que a gente vê no hospital e o que morreu. O resto do que aconteceu, por exemplo, aquela criança no começo da aula, ou o afogamento que você que está me assistindo já passou, todos nós já nos afogamos uma vez, ou mais, muito mais. Eu, por exemplo, que estou sempre na água, já me afoguei várias vezes. Mas eu tenho ferramenta para sair disso, e você também que está me assistindo. Então, é importante que todos esses casos não estão codificados, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe o que está acontecendo, quem internou no hospital, ou quem morreu, ou seja, são os casos mais graves. Isso dá um desconhecimento do problema, e o desconhecimento do problema leva a soluções não tão qualificadas como a gente gostaria. Como nós, profissionais de segurança aquática, profissionais de saúde, vemos esse problema? Nós vemos isso, prevenção muito mais importante do que salvar ou realizar primeiros socorros. Quando a gente fala em afogamento, todo mundo pensa imediatamente em eu quero aprender a salvar, eu quero aprender primeiros socorros. Ou quando você vai fazer a Semana Latino-Americana de Prevenção de Afogamento, que é de 23 a 29 agora de novembro, todo mundo pensa, eu quero levar um bombeiro para ensinar a salvar, o outro quer levar um médico para ensinar primeiro socorro. Mas isso, a importância disso é isso aqui. Depois que está se afogando, o que a gente está fazendo é o que a gente chama de controle de dano, controle de injúria. Ou seja, já aconteceu. Mesmo que não aconteça nenhuma lesão física, a lesão psicológica é evidente. Então, o que a gente quer é prevenção grande, forte. Não o que a população pensa, ou o que a maioria das pessoas pensam, quando a gente fala em afogamento, que aí é o que a gente estava conversando. Não, eu quero aprender como salvar, eu quero aprender como fazer primeiros socorros. É importante? É, mas em relação à prevenção, a importância é muito menor, como mostra esse trabalho que a gente publicou numa revista internacional, mostrando que de um trabalho de guarda-vidas nas praias, a gente avaliou 1.565.000 intervenções deles. Dessas, 99,9% foram prevenção. Imagina que o que eu tenho que fazer de prevenção para que aconteça um salvamento, para que aconteça a necessidade de eu
realizar suporte de vida. Mostrando claramente que, se eu consigo prevenir, nada acontece. E é isso que a gente quer. E na aula de natação também. E no esporte aquático também. Então eu quero prover todo mundo que pratica a natação, pratica a aula de natação ou algum esporte aquático, as medidas ou as dicas de como evitar ou como reduzir a possibilidade do afogamento. Esse Praia de Copacabana, julho de 2013, uma visita do Papa ao Rio de Janeiro. Então nós temos 2,5 milhões de pessoas na praia, 1,5 metro de onda, foram feitos 145 resgates, 130 guarda-vidas trabalhando, 3 ambulâncias, 2 helicópteros, um centro de recuperação de afogados, quer dizer, o maior atendimento para poder dar frente a essa quantidade de gente. Foram feitos 37 atendimentos médicos e nenhum óbito. Tá? Agora, olha essa situação que é igual exatamente à situação anterior, né? 2 anos depois, 3 milhões de pessoas, 1 metro de onda, foram feitos 2.000 resgates num dia. A anterior foi 145. Essas já foram 2.000 resgates. Alguma coisa está estranha. A situação era a mesma, o risco ambiental era o mesmo. Né? Ocorreram 4 óbitos num dia, só na orla do Rio de Janeiro. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que o povo que foi ver o Papa foi vestido, não usava álcool, o foco era ver o Papa, era a missa, e não a água. Então, o comportamento de risco, lembra que a gente falou, o risco ambiental nessas duas situações é exatamente o mesmo. O que variou foi o comportamento de risco, que nesse feriado as pessoas foram à praia para se divertir, para entrar na água, e o uso do álcool também, em 15%, 20% dos casos, está influenciando esse comportamento também. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem bem claro isso na nossa página, que é sobrasa.org. Vocês podem entrar lá, tem essas aulas. Nós estamos em todas as mídias. Tem vídeos, tem algoritmos, tem cursos, tem várias coisas. Só sugiro vocês entrar nesse grupo fechado, o Telegram, já temos 550 pessoas nele. Nós trocamos informações diariamente, dúvidas, vídeos, flyers, campanhas. A nossa campanha da Semana de Prevenção, a Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento, onde achar medidas, ações simples para você fazer na sua piscina, como capacitar seus professores, tudo você vai achar lá na Sobrasa e através do grupo fechado de Telegram que você consegue acessar isso muito facilmente. Como a gente falou no início, afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Significa que se eu estou nadando e alguém dá uma empurrada na água num determinado momento que eu coloco a minha boca para fora e eu dou uma aspirada, eu me afoguei. Claro que, como a gente falou no início, a gente tem ferramenta para saber que aquilo ali é muito pouco, eu vou me levantar ali na piscina, vou tossir um pouco, saio, descanso e estou bem. Mas o que acontece com aqueles casos onde a ferramenta está faltando? A ferramenta de entender o afogamento, saber como sair ou de saber como nadar. Essa pessoa evolui, o afogamento continua evoluindo para estágios mais graves. Então ele aspirou uma pequena quantidade, mas não consegue sair, aspira um pouquinho mais, ele engole um pouco de água para poder tirar a água da via aérea para não aspirar mais, e aquilo acontece muito rapidamente. Esse processo da primeira aspirada até o coração parar de bater é 2, 3, 4 minutos no máximo. Então, assim, em algumas situações, eles passam como um piscar de olhos. Você olhou para um lado, a criança está se afogando, já aspirou uma quantidade. Se ela aspirou 2, 3 vezes, provavelmente ela vai parar no CTI. E aí o prognóstico e o tratamento é outro. Então o afogamento ele é muito rápido, muito silencioso, e a gente tem que tomar muita atenção. Então, pais, mães que estão dando banho, que estão com a criança na piscina, que estão perto de qualquer área aquática, tem que estar com a sua criança o tempo todo.
né? Não dá para confiar que a criança vai ficar ali enquanto você olha para o lado ou digita no telefone celular, ou vai atender a campainha, ou vai pegar o sabonete que esqueceu, ou a toalha que esqueceu. Não. É olho vivo na criança 100% do tempo. Vai sair dali, tem que sair dali para alguma coisa, leva a criança junto. Tá? Quem se afoga mais, a gente já falou. Os homens se afogam muito mais, os solteiros se afogam muito mais. 50% das pessoas que se afogam acham que sabem nadar. Lembra daquela coisa que a gente estava conversando? Existe alguma coisa, algum elemento aí que faz com que a pessoa olhe e ela subestime o risco ou ela superestima a sua capacidade de enfrentar aquele risco. Por isso, 50% acham que sabem nadar, mas não sabem o necessário, não tem a competência aquática necessária para enfrentar aquela situação. Então, acho que a gente podia ver um pouquinho sobre a questão de saber nadar. Eu sei nadar. É igual ao que você sabe nadar? Provavelmente não. Ah, o meu filho sabe nadar. Ele tem 4 anos. É a mesma coisa que eu dizer que eu sei nadar? Não é. Então, assim, existe o saber nadar, ele é muito subjetivo, ele é muito impreciso. Né? Eu acho que é muito importante que a gente, vocês, né, nós, profissionais de saúde, educação física e natação, possamos olhar com um olhar técnico e ver exatamente que a pessoa tem que saber nadar o suficiente para enfrentar aquela situação. Que situação? Uma piscina com corredeira, uma praia, um rio, uma cachoeira. Então, são situações diferentes. Eu nado muito bem, já ganhei muitas medalhas na natação, surfo também, mas se me colocarem em Nazaré para pegar aquela onda de 10 metros, eu vou morrer afogado. Eu não tenho preparo para enfrentar aquilo. Então, eu tenho uma boa competência aquática, mas não necessária para aquele enfrentamento. Tá? Então, isso é muito importante, porque é isso que dá o discernimento quando você recebe o aluno e isso você já faz naturalmente, é involuntário quase. Né? Você olha para o aluno e já olha ele nadando ou ele flutuando e você já sabe qual é a competência aquática. E isso gera dentro de você um protocolo. Ah, esse eu tenho que ficar de olho o tempo todo. Ah, esse não tem como ficar sozinho. Ah, esse tem como eu olhar para um lado e voltar. Esse não tem. Quer dizer, tudo isso é importante durante a aula de natação. A tua avaliação da competência aquática desse teu aluno. Afogamento, existem 2 tipos básicos, que são o afogamento do tipo primário, é aquele que subestimou o risco ou superestimou a sua competência aquática, ou secundário, ou seja, eu tive uma crise convulsiva dentro d'água, eu tive um trauma, bati com a cabeça, dor no peito, tive alguma coisa, a minha competência aquática estava um pouco acima do risco, mas de repente afetou ali, quer dizer, entrou nessa equação algum trauma ou alguma doença clínica. Eu usei droga, eu fumei, ou eu usei álcool ontem, não dormi direito, ou estou com febre, que fez com que reduzisse essa competência aquática, e aí o risco fica maior, e aí a possibilidade do afogamento, e a gente chama esse afogamento secundário a alguma patologia, trauma ou mal clínico. E todos os tipos de afogamento existem alguma dificuldade respiratória. Então a gente começa com aquele mais simples, que é tosse, ou seja, a primeira aspiração, uma pequena aspiração e primeira, onde gera a tosse. Se o caso ficar de afogamento só nisso, não chega a ter baixa de oxigênio, hipóxia. Né? A gente tosse e melhora. Mas no momento que ele aspira a segunda ou terceira vez, isso já começa a atrapalhar a troca gasosa alveolar. E aí aspira mais 2 ou 3 vezes, isso já está no que a gente chama de edema agudo de pulmão. Você não precisa fazer um grande diagnóstico. Você olha e a pessoa está borbulhando a respiração. Isso é um afogamento grave, que precisa ser levado para o CTI, passar pelo menos 72 horas internado para melhorar.
E isso acontece em menos de 1 minuto, em 30, 40 segundos. Claro, depende da ferramenta da pessoa, né? Se ela sabia flutuar um pouco, ela demora um pouco mais. Se ela não sabia flutuar nada, é imediato, caiu, se afogou, né? Vamos ver esse exemplo que é clássico de uma piscina, onde os responsáveis deixaram a criança sozinha, né? Eu acho que não está passando, né? Tá. Deixaram a criança sozinha, fizeram uma avaliação errada de que ali não estava seguro. Você pode ver aqui, por exemplo, que a outra criança está brincando numa piscina infantil. E essa foi colocada aqui onde dava pé. Só que a piscina tem 2 níveis. E a criança veio inocentemente e caiu. Existe uma cerca aqui, se você pode ver aqui que existe uma cerca, mas a cerca não serve para absolutamente nada, né? Ela não impede nada. Existe também alguns adultos aqui. Você pode ver que existem alguns adultos passando aqui, ó. Existe um adulto aqui, né? Atrás da hora aí, existe um adulto, existe uma certa circulação de adultos, a criança está se afogando ali e ninguém está percebendo isso, né? Porque o adulto que está supervisionando a criança não entendia aquela piscina como algo arriscado, entendia que aquilo ali era seguro, né? Então não deu atenção. Veja como as pessoas passam ali, olha só, essa mulher passando agora ali e não consegue enxergar. Não consegue enxergar que uma criança está praticamente em parada respiratória, praticamente caminhando para parada cardiorrespiratória. Já aspirou em um estado gravíssimo. Tá? Então ela fala, ela volta, tem outros adultos aqui também, vocês estão vendo aqui, ó. Então não é um local que está sem adultos, tem 3 adultos aqui e uma criança brincando na outra piscina. Agora vem o que parece o segurança da piscina, também passa e não vê. Tá? E a criança está ali com alguns reflexos ainda, agônica, você vê que ela já perdeu a consciência praticamente não, já perdeu a consciência, já provavelmente está parada a respiração e o coração ainda batendo. Tá? O que nós estamos vendo aqui é um quadro completo do que ocorre no afogamento, desde a submersão das vias aéreas até a parada respiratória, inconsciência e a parada cardiorrespiratória. Veja que esse senhor, que é o segurança aqui do local, vai vir, ele vai ver a criança, mas como ele nunca imaginou que pudesse acontecer isso, demora um tempo para ele reagir e entender que a criança está se afogando. E aí sim ele toma a atitude de interromper isso aí. Tá? Você vê que é dramático, mas mostra bem como um afogamento pode ser muito simples, tá? De uma pequena aspiração, até muito complexo, até a parada cardiorrespiratória. E esse gráfico aqui, não quero que vocês decorem, anotem nada, isso tudo tem tudo para baixar na internet, é só perguntar para a gente, se você não achar, a gente indica onde é que está. Isso tem como reconhecer cada grau de afogamento, porque os afogamentos têm graus diferentes, como vocês podem ver aqui, vai do resgate, que a pessoa não aspirou nada, passou só um sufoco na água, o grau 1, que é uma pequena aspiração, só com tosse, grau 2, uma pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, 3 e 4, já aquela vítima que está borbulhando, o 5, que é a parada respiratória e a perda da consciência, e o 6, que é a parada cardiorrespiratória. Claro, como uma gripe, uma pneumonia, um infarto, isso não é uma coisa só, isso é um processo que vai acontecendo e o ideal é a gente interromper esse processo o quanto antes. Quanto antes a gente interromper, menor a gravidade. Como o mais importante é a prevenção, eu queria apresentar um pouquinho do trabalho que nós, a Sobrasa, fazemos há 25 anos. Então, a Sobrasa foi fundada em 1995. O propósito nosso é tornar nossas águas mais seguras. E o nosso lema é prevenir é salvar. Ou seja, você quer salvar? Faz a prevenção. Tá?
e educar para não afogar. A gente acha que a única forma, ou a mais impactante forma de reduzir os afogamentos é através da educação, é através da sensibilização das pessoas e poder, então, entregar as dicas para elas de como evitar o afogamento. E eu tenho aqui um cardápio enorme de ações diferentes e ferramentas diferentes que você vai encontrar no nosso site. Isso tudo de graça você encontra lá. Tá? São programas de prevenção e nós temos o Kim na Escola, que é um programa de prevenção nas escolas, Piscina Mais Segura, que é um programa próprio para vocês que estão assistindo isso, cursos de suporte básico de vida e avançado de vida para profissionais de saúde, primeiros socorros, surf salva para surfistas. Nós temos programas de multi-ações que juntam esses programas aqui na escola, a Piscina Mais Segura, numa ação como um clube de salvamento que pode ser feito numa piscina. A Semana Latino-Americana, que eu já convidei vocês, Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, 23 a 29 de novembro, todos os latinos juntos, realizando alguma ação, só ação simples, senta as crianças na borda da piscina e fala sobre prevenção e afogamento. Bota um dos nossos 4, 5 vídeos de prevenção em desenho animado. Nós temos prevenção em desenho animado de água doce, praia, inundação, piscina, casa. É só botar as crianças ali, assistir e conversar com elas, trocar com elas. Tem gibis também, você pode ler o gibi Piscina Mais Segura, é um gibi que nós fizemos em parceria com a MGB, é muito legal, desenhada pelo Caio, que é um artista sensacional, que mostra pequenas dicas, 5 dicas apenas, e você faz a maior diferença. É um bate-papo com as crianças, gravou no DNA delas, no HD delas, vai levar para o resto da vida. Tá? E eu queria falar um pouquinho mais, nós estamos quase indo para o final, um pouquinho mais sobre a Piscina Mais Segura, que são apenas 5 medidas que você faz a maior diferença. A primeira é atenção 100% neles. Tem que ter atenção o tempo todo. Não tem como deixar sua criança ou seu aluno sem atenção ou sem um olhar. Guarda-vidas sempre presente em piscinas coletivas, né? Escolas, clubes e academias. Se a academia, ou a escola, ou o clube tem um professor de natação e ele tem condições de ficar com aquela turminha olhando o tempo todo, não precisa de um guarda-vidas. Mas, se você tem nado livre, a piscina aberta, ou se você é um professor de natação e está tomando conta de uma turma e tem gente na piscina, tem que ter um guarda-vidas olhando por todo mundo. Saber como ajudar. Saber como ajudar a pessoa na piscina ou em vários outros locais, sem se tornar uma segunda vítima. É muito comum em rios, lagos e represas e praias, a pessoa que foi ajudar a outra que estava se afogando, morrem as duas ou mais, ou morre a pessoa que estava tentando ajudar. Então, é muito comum, né, e 2 pessoas daquelas 15, 2 morrem diariamente porque foram tentar ajudar uma outra que estava se afogando. Então, é muito importante você saber o que fazer e o que não fazer também. E o acesso restrito, né? Eu tenho piscina em casa, cerca 1,20 m de altura, um distanciamento entre as barras no máximo de 12 centímetros, um portão que abra para fora, autotravante, né, que tem a mola, que quando o adulto entre, ele fecha novamente. Isso em escolas, academias e clubes. Ou seja, eu não posso confiar que tudo vai estar seguro. Tem que deixar esse acesso restrito. E, por último, a questão da sucção, que existem 2 tipos. Existe a sucção do cabelo, que é muito mais comum em meninas, e muito mais comum em meninas que sabem nadar, ou seja, crianças que estão muito à vontade na piscina e que são sugadas pelo cabelo por um ralo que não é apropriado. O ralo apropriado é um ralo que ele é abaulado e ele não permite entrar o cabelo. O que acontece com o ralo comum? O cabelo entra, dá um nó embaixo e aí você não consegue tirar a criança sem cortar o cabelo, sem arrancar ou sem fazer um escalpo do couro cabeludo. A outra possibilidade de sucção é a sucção do corpo, né? Todos nós já brincamos de sucção ali no bocal ou no fundo. Então, se a criança vai lá e ela coloca todo o corpo
e ela obstrui a sucção, ela vai ser aspirada e não há santo que solte você dali. Mesmo desligando a bomba e para soltar não dá. Você tem que desfazer uma das válvulas lá, de forma que você desfaça o vácuo criado. Né? A pergunta, a última, né, a grande pergunta é: qual o local de maior risco na água? E a gente sempre pensa, né, quando a gente pensa no local de maior risco, a gente sempre pensa em várias possibilidades. Mas a gente tem que pensar que cada local tem um aspecto diferente. A piscina tem um aspecto diferente da praia, que tem um aspecto diferente de um rio, de uma cachoeira. Né? E essa análise, quer dizer, eu saber me dar muito bem numa praia num dia, não quer dizer que eu vou me dar bem numa praia num outro dia, na mesma praia no outro dia, ou numa outra praia. Os riscos podem variar. Então é muito importante que a gente entenda e reconheça esses riscos, né, de forma diferente, para que a gente não se submeta a esse risco. Então, por que eu acho que esse vídeo é muito importante? Porque ele mostra que, embora a gente, na Sobrasa, tenhamos diversas ferramentas, programas de prevenção, eu não consigo entregar esse programa de prevenção se a pessoa não quiser receber. Existe uma barreira entre os meus programas de prevenção, as minhas dicas, e a pessoa que tem que receber isso aí. Se ela não acreditar que isso possa acontecer, não adianta nada eu ter programa de prevenção, porque ela não vai entender, ela não vai aceitar, ela não vai se educar. E isso tem que envolver os mais novos e os mais velhos. Todo um programa, toda uma sociedade. Tá? Para evitar uma situação como essa, uma criança, 9 anos de idade, afogada numa piscina, com parada cardiorrespiratória, ressuscitada, fizeram bem o primeiro socorro, mas está em estado vegetativo persistente. Ou seja, não há mais jeito para essa criança. É isso que a gente tem que evitar. Tá? Eu não quero aprender primeiros socorros, eu quero primeiro aprender como evitar o afogamento, como prevenir o afogamento. Isso é o mais importante. Bom, agradecer vocês, dizer que nós estamos à disposição de vocês para responder perguntas aqui e lá no nosso grupo Telegram, no site, por e-mail, entrem nas nossas mídias sociais. É uma quantidade de informação como ninguém tem no mundo, porque nós somos um grupo gigante de voluntários no Brasil, 3.000 pessoas trabalhando diretamente com prevenção diariamente no Brasil. Tá? Nós somos um grupo com pelo menos 110 mil seguidores nas nossas mídias sociais. Tá? Obrigado.